Lançai as redes. Podcast Santa Prosa, o podcast da comunidade Dominus Salus. Seja bem-vindo e hoje com novidades para você. Geralmente, você que nos acompanha sabe que o Santa Prosa nós fazemos a gravação assim uma vez por mês. Com convidados, pessoas de fora da comunidade Dominus Salus, também alguns membros de dentro da comunidade. Sempre trazendo um assunto muito bom, fundamentado na Igreja Católica e na Sagrada Escritura. Só que a partir de agora, não será mais mensal, será quinzenal. Então eu convido você a ficar conosco. Continuará no primeiro formato, uma vez por mês, e no segundo formato que começa hoje, nós vamos receber sempre um irmão da comunidade Dominus Salus para dar seu testemunho de vida, seu testemunho de conversão, em comemoração dos 30 anos da comunidade Dominus Salus, que nós completaremos em janeiro de 2026. Então acompanhe, fique conosco. E eu tenho aqui do meu lado a nossa querida irmã Gilda. Boa noite. Boa noite, Tânia. Uma grande alegria, né, estar de volta, Santa Prosa, né, aqui com a Tânia, né, também com a graça de Deus, né, esse novo formato de acolher os nossos irmãos para que as redes sejam lançadas mesmo, né, através do testemunho de conversão, de entrega a Deus, e possa fortificar também as pessoas que nos assistem. Isso mesmo, e hoje nós temos quem aqui? Quem? A nossa queridíssima irmã Rita! Uma pessoa extremamente séria. Seríssima! O queridíssimo é por conta dele. Boa noite! Boa noite! Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, né? Achei muito legal esse projeto também da comunidade, porque eu acho que para quem tá de fora, às vezes vê a gente já dentro da comunidade de hábito, né? E fala, nossa, né? Olha aquela irmã, aquele irmão tá ali, né? Mas a gente é como todo mundo. E a gente tem uma história, eu acho muito legal passar isso para as pessoas poderem ver aquilo que a gente viveu, né? As dificuldades que a gente teve, né? E tem também até hoje. E que a gente brinca, a gente dá risada, a gente... É normal. E Rita, conta pro pessoal seu nome, sua idade. Idade não vou falar nada, não. Vai falar assim, tem que falar assim. Não vou falar, não. Você é jovem, irmã. Bom, eu sou a irmã Rita, eu sou consagrada de voto simples na comunidade. Vai fazer quase 7 anos já que eu tô na comunidade. Eu tenho 33 anos, tô com a idade de Cristo. Preparem. Vixe, a cruz tá aí, filha. Deus ajude. Deus ajude. Mas eu acho que é isso, né? Tô com 33 anos, eu entrei com 26 na comunidade, embora eu já conheça a comunidade desde os 17. Né? Então eu já conhecia já faz tempo, hein? Faz tempo, ó. Faz tempo. Eu conheci a irmã Gilda. Foi uma das primeiras, eu acho que eu conheci, foi a irmã Gilda. E ela tinha uma cara assim de brava, eu achava que ela era brava. Nossa. Uhum. Eu achava, ela era séria assim, né? Até hoje, irmã. Séria. Vá. Eu achava que ela era bravona, assim, mas depois eu vi que não. É uma flor. Ajuda. Então, antes de nós darmos continuidade, né, no nosso bate-papo, eu convido você a curtir, a comentar e já ir compartilhando esse podcast para todas as pessoas que você conhece. Nos ajude a divulgar. Vamos lá, irmã. Primeira pergunta. Vamos lá, irmã. Vamos com a irmã Gilda. E com a Tânia, a irmã da Tânia, né? A pergunta agora é essa. Conte para nós um pouquinho sobre a sua infância, a sua relação com Deus na sua infância, se teve, se não teve. Teve sim. A minha mãe, assim, ela passou muito tempo sem ir na missa. Quando ela era mais mocinha, ela ia. Depois que ela casou, ela ficou muito tempo sem ir. E graças a Deus, quando eu nasci, ela voltou. Né? E quando eu era pequena, ela me levava. Ela sempre levou. Então, bom, eu sou sanguínea, né? Então, eu sempre gostava de estar em tudo. Quando eu fiz catequese, eu queria ler, eu queria fazer tudo, né? Sempre. Cantar? Não, cantar não, por incrível que pareça, não. Eu lembro até que uma vez a catequista da Perseverança queria que eu cantasse, ela falou, você pode cantar o samba. Eu falei, não, porque eu não sabia que eu tinha o dom, que eu conseguia, eu tinha vergonha, né? Disso, porque eu falei, não, isso é uma coisa que eu não sei fazer. Antigamente, a vergonha. Só antigamente, passou, acabou a vergonha.
Ela morreu lá. Mas eu gostava muito de participar das coisas, teatro, nossa, sempre, eu gosto até hoje dessas coisas. Aí depois que terminou a primeira comunhão, começou a perseverança, aí eu ia também, a gente conversava, brincava, eu gostava bastante, e a mãe sempre levava, né? A mãe me levava na missa, na escola também eu gostava de fazer as coisas, tanto que eu li várias vezes coisas para as mães, eu aprendi a ler bem cedo, Nossa! eu gostava dessas Interessante, coisas, hein? de participar, de estar ali à frente. E assim, é claro, olha que coisa que a gente vê como que Deus age. Porque, veja, o sanguíneo, acho que o defeito dele é a vanglória e a vaidade. De Pavão. fato, pavão. 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 A Armagilda me chama de pavão. E ela tem razão. Porque é um pecado, é um defeito. Né? Eu acredito até que o meu defeito dominante seja esse. Mas, até dessas coisas, Deus tira. Porque, veja, quem é vaidoso, ele gosta de aparecer. Mas, ao mesmo tempo, nisso, Deus me laçava, né? Porque eu gostava de estar em tudo, participando de tudo. E nisso, Deus ia colocando ali o amor dele, ia plantando a semente. Porque, apesar da vaidade, tem a sede de Deus, né? Então, Deus, ele vai além das nossas fraquezas. Eu não é dizer que criança também tem, criança tem os Tem, pecados, com tem os certeza. defeitos, né? E eu lembro que eu tinha isso, mas ao mesmo tempo Deus me pegava por isso, porque eu queria estar fazendo as coisas, eu queria estar participando, né? E foi isso que foi me mantendo, porque eu tinha uma vontade de estar em tudo, né? Eu queria estar em tudo. E Deus foi pegando isso e levando para Ele, né? Levando a sede, foi indo para Deus. Eu acho legal isso, quando eu olho na minha história, né? Deus utilizando até dessas coisas para poder impulsionar. Mas eu tinha, assim, eu gostava bastante. Eu ia na missa. Depois passou um tempo, comecei a ter preguiça de ir na missa. Nossa, uma preguiça miserável de ir na missa. Porque vai ficando maiorzinho, né? Você não quer. E quando é muito pequenininho também, eu ficava estressada. Eu lembro que às vezes a mãe levava, eu ficava impaciente, eu não parava quieta no lugar. Mas assim, graças a Deus, a mãe ensinou muito bem a fé. Né? Da minha casa, só eu e o irmão que participamos. Os meus outros irmãos nem participam. Vocês são em quantos? Nós somos em 6, eu sou a última. Eu sou a Caçulinha. caçula, porque tem os outros 5. Aí a irmã antes de mim tem 10 anos de diferença de mim. Né? Bastante. Então a que veio antes são 10 anos. Sim. E aí eu vim por último, né? Minha mãe já tinha 37 anos quando eu nasci. Tanto que, por causa da idade, ela ficou com medo. Porque ela falou, nossa, eu tô grávida já mais velha. Hoje é muito mais tranquilo. Né? Mas há 33 anos não era tanto. E ela ficou com muito medo. Daí ela fez uma promessa para Nossa Senhora e pediu a intercessão de Santa Rita e falou que colocaria o nome. Tá então, aí, ó. Eu nasci em maio, eu nasci 26 de maio, né? 22 é o dia de Santa Rita. Ela falou, vou colocar Rita de Cássia. Aí foi. Manda um abraço pra Dona Dircinha, né? Porque ô mulher de fé. Aí hoje eu vi a mãe, ela foi lá, depois eu acompanhei ela no médico, depois ela foi embora, mas ela tava lá. É, mulher de fé, hein? Sim, a mãe sim, né? Nossa, depois de tantas coisas já que eu passei mais pra frente, né? A gente vai falar sobre isso, Sim. a doença e tudo mais, foi bem forte. Mas o nome foi... E com o passar dos anos, né? De criança, entra numa pré-adolescência, adolescência, como que foi sua história? Eu continuava também. Eu também não desisti, eu sempre continuei. Aí, logo que eu terminei a crisma, eu comecei a querer dar catequese, porque, como eu falei, eu queria participar de tudo. Olha, que legal. Então, eu queria dar catequese, eu ajudei um bom tempo na primeira comunhão, depois na crisma, e eu continuava na igreja. Tanto que quando eu estava no Fundamental 2, né, que aí é 11 até os 15 anos, eu estava nesse ritmo da catequese. Então, Olha que eu legal. ajudava na igreja. A senhora era bem ativa, então, na igreja, né? Bastante, eu gostava bastante. Ainda não era tanto, porque como eu sou a última filha, então eu sempre fiz as coisas sozinha, tive que fazer tudo sozinha, não tinha irmãos para ir junto, para me acompanhar, né? A diferença é grande, né? O povo já tá tudo trabalhando. Pois é. Exatamente. Então não tinha, né, ninguém para me acompanhar. E a minha mãe tinha medo, então eu não costumava sair sozinha. A mãe me protegia bastante também por ser a última, né? E os irmãos, tinha os irmãos que eram também mais velhos, então fica aquela coisa, né, a irmãzinha pequena e tudo mais. E aí eu lembro que nesse período até mesmo da adolescência, eu participava. O que eu desenvolvi, e aí eu vejo de novo a providência de Deus, foi que, veja, eu era criada com a minha mãe. Então, ali a mãe, o pai, os irmãos mais velhos.
E eu estudava na escola menor, então Fundamental 1. Quando eu mudei de escola, para uma escola maior, foi um choque muito grande para mim. Então, ali, com cerca de 12 anos, já comecei a ter depressão. E eu sentia, assim, antes eu achava que era só porque eu tenho ansiedade, né? Eu tenho transtorno de ansiedade. Então, desde criança eu tenho isso. Eu lembro que a minha mãe falava ela falava pra mim assim, eu chego na escola, as meninas estão tudo quietinhas, só você tá pulando por cima delas. Porque eu acho que desde pequena eu já tinha, né, o transtorno de ansiedade. Sim. Conforme o tempo, a ansiedade aumenta. E a ansiedade, ela causa angústia. Porque você tem você busca, você não sabe o quê, né? Você não consegue entender. E aí eu lembro que aos 12 anos, eu comecei com essa depressão. Então, antes eu achava que era só por causa da ansiedade. De fato, foi um pouco. Mas não era só isso. Porque, desde então, com essa depressão, eu tinha uma sede de alguma coisa que eu não sabia o que era. É uma busca, né? Uma busca. Sim. Porque parece que nada tem sentido. De fato, sem Deus não tem. Sim. Principalmente quando você tem um chamado muito específico, que é a vida religiosa. Sim. Né? A coisa fica mais sem sentido ainda. Então, eu lembro que eu tinha esse jeito mesmo, eu brincava, eu era muito, muito extrovertida, mas... Arroz de festa. Arroz de festa. Só que na escola eu comecei com essa depressão, né? E aí eu lembro que na época minha mãe ficou preocupada, a gente até tentou buscar terapia, mas a psicóloga falou que não tinha nada, aí depois eu fui vivendo, mas sempre com essa angústia. Só que eu nunca deixei as coisas da igreja, né? Eu nunca deixei as coisas da igreja. Isso foi um ponto positivo, então, né? Exato. Estar com Deus, né? Estar com Deus, que foi o que foi me mantendo. Porque mesmo vendo as coisas erradas, porque, veja, você entra na adolescência, você vai pra escola, meu Deus do céu, você vê de tudo, né? Uma escola maior, então... Sim. Então, ali eu lembro... Assusta, né? Nossa, foi assustador. Foi assustador. Porque eu ficava vendo as coisas erradas que aconteciam. E não era isso que eu tinha aprendido em casa. Sim. Então, pra mim, aquilo foi Um choque, né? Um choque de realidade, foi um né? choque. Então, eu lembro que o que me mantinha muito era a questão de pensar em Deus. De saber que existia Deus, de saber que a fé era mais importante e que o certo era o certo, né? Sim. Eu tava vendo o errado, mas o certo não muda, o certo é certo. Exatamente. Significa Não era porque aquilo que todo você mundo... via, né? Exato. Não é relativo, né? Relativo. Porque todo mundo tava fazendo aquela fase de adolescência que os hormônios estão aflorados ali. Então, os adolescentes, eles inventam um monte de coisa para fazer. E me assustava bastante. Mas eu vejo hoje, né, olhando para minha história, que a fé foi um ponto ali que me sustentava. E também aquilo que a sua mãe passou para você, né? Toda a fé, aquilo que era o certo, né? Você falando, vem muito isso no meu coração, né? A semente, também com o seu coração, ela foi germinando, né? Foi. E essa semente que manteve você firme, né? Foi. Porque você sabia que, por mais que estava sozinha, mas Deus estava com você, né? Sim, quando vinha as tristezas e tudo mais, eu não queria viver, né? Já tão nova, eu não queria viver. Mas não é que eu queria morrer. Na verdade, eu não queria estar sentindo aquilo que eu estava sentindo. Sim. Né? E aí vinha aquelas angústias. Mas você vê que é a graça de Deus. Né? Porque a ansiedade deixa um vácuo. E aí, pera, mas o que preenche Um vazio, isso? né? Um vazio. Mas quem pode preencher isso? Só Deus. Só Deus. E foi essa experiência que eu fui fazendo. Interessante, hein? É interessante. Essa parte, não conhecia essa parte. É verdade, é verdade. Essa não. Eu já fez a minha cura interior, nem terminou, né? Faltou uma, só faltou uma. Já levou uma cobrada aí. Já levou. Faltava duas. Ó, irmã, não sei, mas quem sabe a gente termina esse ano, né? Né? Quem sabe? Quem sabe nós termina. Quem sabe, né? Quando termina. É assim, Rita, irmã Rita, né? Irmã Rita. Mas Tá acostumado? mas pode ser que foi aí que começou a ter esse despertar da fé no seu coração, essa busca de Deus mais profunda? Eu acredito que sim. Porque aí, na adolescência, eu já tinha essa noção. Né? Eu vejo que começou aí eu compreender algumas coisas pequenas, mas Sim. eu comecei a compreender aí. Agora, quando eu terminei a escola, com 17 anos, eu ingressei num grupo de jovens mesmo no bairro que eu morava. Sim. Esse grupo já tinha começado há muito tempo, que é do qual o grupo que o irmão Alex participava. Ah, Esse sim. irmão Alex, E faz tempo, hein? faz tempo. Né, o irmão Alex é do começo, hein? Eu cheguei quando o grupo tava acabando. Então, ó, Oh, o irmão Alex tá velho mesmo. Eu não, eu tô jovem. Descolada. Tô jovem escolar. Então, eu comecei nesse grupo de jovens. E aí foi que eu comecei a engajar mais nas questões da renovação carismática. Sim. Porque eu sabia que tinha, mas eu não participava.
né? Até porque era criança também, como eu falei, não tinha ninguém para ir junto, só ia se minha mãe fosse. Sim. Então ali eu comecei a conhecer a renovação, e aí conheci ali amigos do grupo de jovens, aí eu comecei a expandir, né? Sim. Porque na escola tinha aquele grupo de amigos, mas aquilo não encaixava em mim. Aliás, eu tive 2 amigas assim que eu gostava muito. Agora eu não tenho mais contato, mas sinto muita saudade delas. Sim. Né? Tive um amigo também que foi uma coisa mais marcante, que eu posso dizer, não, são amizades bonitas que eu fiz na escola, mas o resto parece que nada encaixava. Nada encaixava. E quando eu conheci o grupo de jovens, eu falei, caramba, encaixa. Né? Porque eu pensava algumas coisas que os outros na escola não pensavam. Né? As coisas a ideia que eu tinha de Deus, a fé que eu tinha recebido, quase ninguém tinha. É triste de ver, né? Até porque mesmo os que fizeram primeira comunhão comigo, eu não sei se tem alguém ainda que está na igreja. Eu acho que eu sou a única de quem fez primeira comunhão comigo. Nós éramos uma turma, sei lá, de uns 20 catequizandos de primeira comunhão. Eu acho que só tem que eu me lembro assim um pouco do pessoal. Se tiver mais 1 ou 2 pessoas, é o máximo. É triste de ver, né? Sim. Que o pessoal não continuava. E aí, quando eu conheci o grupo, eu falei, olha, tem pessoas que pensam assim, parecido comigo, né? Então, tá, eu não tô tão louca assim. Só um pouquinho, né? Encontrei alguns loucos. Loucos, Só um pouquinho louca, né? E eu tô falando de coisa rasa, né? Aquelas coisas mais básicas da fé mesmo. E eu falei, olha, tem pessoas que pensam igual. E aí que eu comecei a conhecer outros grupos de oração. Sim. Aí participava. E olha que o grupo já estava no fim. Esse grupo já estava acabando. Quando eu cheguei, ia 4 pessoas. Nossa, porque já tinha. Antes lotava a igreja, mas era uma época que eu era criança. Aí eu não ia, né? Eu nem sabia. Eu sabia que tinha, mas não sabia nem como era. E que bonito, porque muitos jovens foram resgatados nesse grupo. Olha Muitos jovens foram resgatados. Sim. É bonito de ver. Infelizmente acabou, né? Mas eu lembro que eu já tava no finzinho, aí que eu comecei a cantar. Aí que eu comecei a cantar na missa. Eu conheci lá algumas pessoas, me falaram, olha, né, vamos participar, vem cantar com a gente. Aí eu comecei a me engajar ali. Ali eu comecei a ter um pouco mais de noção. Entendeu? Eu falei, não, é nesse grupo aqui que eu me encaixo, porque naquilo que tinha na escola, nada pra mim. Não era, né? Não tinha nada ali pra mim, né? E eu considero isso já indícios de vocação. Eu considero. Olha. Porque não tinha ninguém que pensava assim, né? Não que outras pessoas não tinham o chamado, né? Às vezes até tem, mas a pessoa ignora. E aí eu vejo assim, pelo que a minha mãe conta também de mim, até de quando eu era criança e tudo mais, ela fala, né, de algumas coisas que eu falava, algumas coisas que eu fazia. E uma coisa que eu sempre achei bonito foi a vida religiosa. Não entendia nada, né? Na minha empolgação sanguínea, eu olhava o hábito e falava assim, olha só, que bonito, né? Eu não chegava a pensar, eu quero ser. Não, mas aquilo me chamava muito a atenção. Me chamava muito. Até que quando eu conheci a irmã Gilda, porque foi nesse inteirinho aí que eu comecei a conhecer. Meu irmão Alex foi no nosso grupo de jovens, aí eu conheci ele mesmo, porque o irmão Alex já era conhecido da minha família. Então, por exemplo, quando eu nasci, a mãe dele foi lá me ver, né? Então, olha! Tá. Então ele já era próximo, ele trabalhava, o pai dele trabalhou junto com meu pai, né, na questão da plantação, a gente sempre morou em área rural, e aí já conhecia, a família já era conhecida, mas eu mesma não conhecia, porque a gente tem acho que quase 10 anos de diferença aí. Tá com 33? Com 33? Ele tem 43, 10 então, anos. Somos 10 anos. 10 anos. Né? Ele conhecia os meus irmãos. E aí eu conheci mesmo ele. E eu já me apaixonei por causa do hábito. Eu vi ele foi pregar no grupo de jovens. O pessoal do grupo já conhecia ele, né? Eu que não conhecia. Sim. E aí ali eu já fui conhecendo a comunidade. E também tinha uma menina na minha sala que o Juca, o pai dela já era da comunidade. Né? O Juca já era, e ela falava. A Débora? A Débora, a gente era muito amiga, teve um tempo que a gente ficou muito junto na escola, né? E aí, depois também a Dorinha foi minha catequista de crisma. Nossa, ela foi Decou, né? Foi. A Dorinha foi até ela teve que parar de dar catequese por causa dos compromissos da comunidade, porque ela tinha aqui, sim. consagrada, ela tinha não dá para conciliar tudo, não. Não concilia. E aí, aí eu lembro, né? Essa aqui é legal, porque eu perguntei para ela sobre a comunidade uma vez,
E aí ela falou, então, quem entra na comunidade tem que escrever uma carta. Eu falei, ai, que legal, eu vou escrever. Aí ela, não, não é assim. É toda empolgada, sanguínea. Sanguínea, Empolgada. né? Tudo muito pra frente, assim, não, tem que participar e tudo mais. Mas eu vejo Tem que também, conhecer, né? tem que conhecer, né? Saber como é que é. Eu vejo também que eu não tinha maturidade. Se eu tivesse, por exemplo, começado na comunidade, eu não ia continuar. Porque eu não tinha maturidade pra estar no vocacional. Zero maturidade, né? Sem contar que eu tinha que vir, aqui era longe. Então, não era o momento mesmo. Sim. Mas ali eu já fui conhecendo. Aí, alguns retiros da comunidade, Curados para Amar, eu fiz. Eu lembro. Conheci a irmã Eu Gilda, lembro. era aniversário dela. E ela me deu um marcador de página, eu lembro. Me deu um marcador de Eu página. não lembro, hein? Não lembro. Não, mas eu lembro. Até tempo atrás, eu acho que tá nas minhas coisas. Olha só. É porque tá arrumando as coisas, eu achei. Eu falei, nossa, Rita. Eu fiquei pensando, quem que é a Rita? Depois que eu achei a ficha assim. Irmã eu Rita. pensei, a irmã Rita. Falaram né? que era aniversário dela. Eu falei assim, ai, que bonitinho, aniversário da irmã. O que eu dou pra ela, né? Marcador de página. Uma coisa super inútil. Não é inútil, não. Não Não é inútil, não, né? A gente vê assim que são sinais que Deus dá na nossa vida, né? Porque você conhecer, gostou do hábito todo, já conhecia a família do irmão Alex, né? Vejo assim que, como a Tânia disse, né? O carisma foi te cercando, né? A comunidade foi te cercando, né? É bem isso. Né? Então, assim, é a graça de Deus, né? Que já foi te dando a você esse desperta, né? Olha, existe a comunidade onde aí, né? Existe. Não é o tempo ainda, né? Como Mas você falou que você... existe, né? fica alerta. Que, Está lá. né? Que você falou que você não tinha a maturidade de hoje, mas assim, mas você já conhecia, né? Já então, conhecia. isso tudo já é um sinal de Deus, né? Você vê que... Por isso que eu falei que é bonito de ver a providência. Sim. Porque Deus, ele não despreza nada. Né? Ele não despreza nada. Então, essa minha filha, ela é jovem, ela ainda não sabe tanto, mas não importa, para Deus não importa. Né? Ele vem cercando a gente com pequenos sinais. A gente nem percebe. E mas traz pra perto, né? Você vai fazendo experiência, né? Como você disse, começou na renovação, foi vendo fazer experiência no amor de Deus. Então, tudo isso foi pra gente também o seu coração, né? Vai. Aquela angústia que como você disse no início, né? Esse vazio, né? Quando o amor de Deus chega em nós, é tudo preenchido, né? Vai preenchido. A gente não entende tudo que ele quer realizar, né? Ele nem porque, mostra, né? Não senão a mostra. gente Não vai. Não, se mostrar tudo, a gente também vai ficar meio doido, né? Quer dizer, a gente já não é muito normal, né? É muito normal. Parafuso. Se mostrar uma coisa além, a gente não vai entender, né? Não é mesmo. Mas é interessante esse caminho, né? De você conhecer a vida religiosa, de conhecer o irmão Alex, né? Tudo os meios que Deus usou para te trazer para perto, né? Exatamente. Mas e como foi esse despertar da sua vocação à vida religiosa? Então, agora... Já que você conhecia tudo, mas, né? Agora aqui vai uma história um pouquinho mais longa, mas, resumindo aqui, Deixa eu só completar aqui, não querendo te cortar. Você falou sobre a sua imaturidade. isso, sim, Você adquiriu maturidade, pelo que eu conheço da sua história, forjada na dor. forjada na dor. Vamos pegar esse gancho, então? Vamos agora. Grande maturidade veio aí, né? Sim. Grande noção das coisas. Porque aí, quando eu já conhecia, né, a comunidade, eu vim no vocacional, eu tenho lá um papelzinho do vocacional, era preto e branco ainda, a divulgação do vocacional. Nossa, Tinha nossa, Santa Terezinha em preto e branco, assim. Foi a irmã Yolanda que veio falar. Eu achei o máximo vocacional. Eu não entendia muito, mas eu achei lindo. Né? Ali começou a minha devoção com Terezinha. Na verdade, ela escolheu, né? Sim. É ela que escolhe. O santo que escolhe a gente. Terezinha me escolheu. E aí a Foi irmã... coisa exibida? Ela Não, você é exibida, né? Humilde. Terezinha me escolheu. escolheu. É muito exibida, né? Mas ela me escolheu. Sim. Ali ela já foi me cercando com vários sinais. A irmã Helena começou a me atender, eu procurei o atendimento. E aí ela já começou a fazer minha cura interior. Eu ia lá na igreja de Santa Terezinha, que a comunidade atendia lá na Olha, Vila faz Branca. tempo, hein? Faz Faz tempo. Eu Nossa. acho que foi 2013. Sim. Primeiro, esse bilhetinho, esse folderzinho do vocacional era 2013. Olha. Aí eu comecei a fazer um diário espiritual. Então já várias coisinhas aí já foram acontecendo. Sim. E aí, nesse tempo, eu tive um relacionamento de 4 anos. Então, eu comecei com um relacionamento, não deu certo, mas o que foi? Ela
ela ri porque ela conhece a pessoa, gente. Nós não podemos falar o nome, mas ela conhece. Não, meu Deus. Eu não sou essa, fica quieta. Tô só ouvindo, tô só ouvindo. Segura. Tô segurada aqui. A irmã Gilda conheceu, né? As A pessoas. festa. As duas pessoas, na verdade, ela conheceu. Mas teve um relacionamento de 4 anos. Esse relacionamento foi um relacionamento extremamente desgastante, né? Desgastante. E ele me afastou bastante do meu chamado. Embora eu nunca tenha deixado nada. Embora eu estava no relacionamento, eu continuava nas coisas, nos compromissos da igreja, eu já era do Ministério de Música. Sim. Mas esse relacionamento me desgastou muito. Então foram 4 anos, assim, de muito estresse, porque eu estava muito longe daquilo que Deus queria. E nesse tempo, eu descobri um câncer. Então, que foi... que a comunidade também ficou sabendo na época, e rezaram muito por mim. Eu descobri primeiro um linfoma de Hodgkin, que foi aqui do lado. E depois, eu fiz aí a quimioterapia, insisti, olha, aqui eu falo para quem tá me assistindo, falaram que eu tenho que olhar para essa câmera aqui, ó. Aqui eu falo para quem tá me assistindo, né, porque Deus permitiu, né, ninguém quer um câncer, ninguém quer. Mas o câncer, o padre Léo que falava, né? Que o câncer curou ele. E eu digo a mesma coisa. Sim. Porque ali, Deus permitiu esse primeiro câncer e eu tava no relacionamento. E aí, como eu afastei do relacionamento, porque eu tava tratando, eu só afastei, mas continuava conversando, né? Por mensagem, por telefone. Quando eu melhorei, foram 6 meses de químio, 6 meses difíceis. Muito mas eu tava bem ainda. Eu ainda tava bem. Sim. Né? Embora eu vomitava muito, eu passava muito mal com a químio, eu tinha que ficar em casa, afastei do trabalho. E eu voltei nesse relacionamento. Mesmo depois de ter passado 6 meses, né, ali de quimioterapia. E aí, quando foi no mesmo ano, a médica falou assim pra mim, né, agora vamos fazer radioterapia, porque a gente não sabe como tá, pode ser que volte e tal, mas ele já tinha regredido o câncer. Era um câncer de nível 2, era tranquilo por enquanto, não era um câncer super agressivo. Mas beleza. Aí quando foi no mesmo ano, em dezembro, eu comecei a passar muito mal. Muito mal. E aí que eu fui internada. Né? Eu já tava com mancha na perna, sim, eu já tava com muita ferida na boca, eu não sabia, não tinha nem ideia do que era. Tanto que a médica da rádio falou que era um efeito tardio da quimioterapia. Nem ela sabia. Meu né? Deus. E não era nada, era leucemia. Aí quando ela me internou, ela fez lá o mielograma, que dói horrores. Nossa Senhora, que dor. E aí ela falou assim, Rita, você tá com leucemia. Naquele dia eu chorei muito, porque eu já tava fragilizada do primeiro câncer. Com certeza. Mas ali eu falo, né? Difícil. Eu falo que eu fui... Porque a medula, agora você pensa, né? Leucemia, câncer na medula. A medula, ela vai produzir o sangue. Então você pensa que o sangue estava doente. Então aquilo percorria todo o corpo, né? Não tem como sobreviver sem. E aí as plaquetas caíram, vai caindo tudo, cai a imunidade, você vai ficando doente. Sim. E eu fiquei 32 dias no São Vicente, aqui em Jundiaí. Ali eu comecei a entender muitas coisas. Ali eu entendi que meu relacionamento não tinha nenhum fundamento. Eu entendi que aquilo ali não ia me levar a lugar nenhum. E que existia algo a mais. Embora eu não soubesse, existia algo a mais. E eu fiquei muito brava quando eu descobri a leucemia. Como eu já estava bastante desgastada, eu não queria visita. Então ninguém podia me visitar. E a minha irmã, nossa, minha irmã é um barato, minha irmã mais velha. Teve gente que chegou e foi lá, eu posso visitar. A minha irmã não quer ver ninguém. Respeitou sua vontade. A minha irmã não quer ver ninguém. Esqueci o nome da sua irmã, eu só lembro o apelido dela. A minha irmã. Ela é muito engraçada. Irmã de nega, gente. É a própria, a nega. A irmã ajuda apelidando ela de nega. E essa minha irmã é um barato. E ela falava, minha irmã não quer ver ninguém. E eu só queria ver as pessoas da comunidade. Então eu só deixava entrar quem era da comunidade. Então foram alguns irmãos, foi a Dorinha, que foi minha catequista. O irmão Alex. O irmão Alex. Isso aí com certeza, né? Alex, com certeza. Que eu queria muito mesmo ver ele. Então foram pessoas muito próximas. Porque ali parece que eu despertei para muitas coisas. Claro, também muitas feridas se abriram ali, né? Porque eu percebi que tinha muitas amizades que já não convinham para mim. Então tudo bem, né? Muitas feridas foram abertas e Deus também curou. Sim. Né? Mas Deus precisava daquele choque. Deus precisou dar um choque
para eu conseguir entender. Bem grande, aliás. Bem né? grande. Se falando agora... Em um ano, 2 tipos de Só câncer foi na minha diferentes. cabeça, como a gente já conversou sobre Isso. na sua oração, eu lembrei os fatos, foi me contando assim, que Foi foram momentos difíceis, né? Mas Foi. E aí, aí eu falo que Deus ele derruba a gente mesmo, literalmente, porque eu gosto de contar muito esse episódio, porque eu acho que isso não acontece com frequência. Eu caí da ambulância. Ela conseguiu, ela faz treino. Todo mundo que tá no hospital tá doente, né? não é uma coisa muito comum. Então eu gosto muito de contar esse fato, porque eu vomitava muito, né? Muito. A quimioterapia alterava demais essa parte do meu estômago. Então eu vomitava sem parar. Os 32 dias que eu fiquei lá, eu vomitei. Né? Aí deu dieta na veia, porque não comia nada, então eu fiquei sem comer, né? Mas assim, é até engraçado, porque tava muito calor. Muito calor. Eu levava o meu leque, as minhas irmãs me abanavam. E eu com calor, eu tô com calor. Aí vinha uma abanava, vinha outra abanava, vinha minha mãe abanava. E aí teve um dia que, de tanto vomitar, estourou uma veia no meu olho. Né? Mas é da força, não era nada no olho, era só a força que fazia. Sim. Então toda a parte branca do meu olho ficou vermelho. Parecia um zumbi, gente. Meu Deus. Quando eu lembro, hoje a gente. Você ficou bonita, né? Fiquei. Nitinha. Sem cabelo, branquinho. Branquinha. Eu emagreci Ainda com os olhos 10 quilos. Jesus. Meu Deus. Sumiu, menina. Palitinho, com palito. E aí, o olho tudo vermelho, né? E aí, o que aconteceu? Eles quiseram me levar no hospital, que era num outro prédio. Então, eles me colocaram na ambulância, só que tava calor. A ambulância tava quente, eu tava vomitando. Quando chegou no lugar, eu queria descer. Aí a enfermeira, não, espera, Rita, eu vou pegar uma cadeira de roda pra você. Eu quero descer, e eu chorando, eu quero descer. Eu fui descer, torci o pé. Caí. Meu Deus! Aí eu tava chorando de dor. Tanto que é tão engraçado que, como tava doendo tanto meu joelho, que meu estômago até parou de enjoar. De tanta dor. Também, que né? eu tava A dor Mudou o foco, hein? transferiu a dor para outro lugar. tal. E eu chorando, a minha irmã, meu Deus, minha irmã me chama de Cássia, né? Minha irmã do meio. Cássia, você tinha que ter esperado. Olha só, eu tô enjoada, tava calor. Sei que, nossa, até depois que eu cheguei no hospital, a gente já ria muito da situação, porque foi extremamente engraçado. Né? E ser doente, ela doente, né? Aí já não bastava, já tava mal, aí tiveram que tirar raio-x, trouxeram a máquina. Quebrou o pé. Não, o pé ficou roxo, porque a leucemia, porque o sangue sim, tá fino. Aí fica tudo roxo, então o pé ficou preto, Meu assim, nem tava doendo o pé. Deus! E o joelho uma roda, assim, ó, ralado. Eu falei, não, mas eu tô Passou muito vergonha, né? enjoada. Que Passou vergonha. Que vergonha, já tô chamando atenção, careca, com esse olho vermelho, ainda caio da ambulância. E Ah. minhas irmãs riam. E lá no hospital mesmo a gente dava risada. Mas enfim, né? Isso é só um fato, porque não é todo dia que a gente vê alguém com câncer caindo da ambulância. A gente tem... Realmente não é todo Não é dia. comum, a gente precisa Oh, meu contar, Deus! né? Enfim. Mas esse mês foi um mês difícil. Quando eu saí do hospital, né? Aí aconteceram milhares de coisas. Mas quando eu saí do hospital, a médica falou, a gente vai ter que fazer o transplante de medula, não vai ter jeito. Né? Vai ter que transplantar. E aí eu fiz mais algumas químios, e aí meus irmãos começaram o processo de exame para ver quem era compatível. E a minha irmã mais velha, eu vou falar para ela assistir esse podcast, que ela segue a gente no Instagram. Agora a irmã chorou o olho de água da irmã. Eu tô emocionada, porque de fato, É muito lindo, né? É bonito de ver. Porque, nossa. é bonito. A irmã chorou. Ai, chorou! Não tem problema. É o filme, né? Passa o filme na Faço cabeça, assim, né? ainda mais que quando eu fui fazer a cura interior, eu contei, né? Sim. Com detalhes pra ela a história. E aí todos os irmãos fizeram o teste, só a minha irmã. E ela queria que fosse A mais velha. A mais Mais velha. velha. Tá. A minha irmã mais velha, ela queria que fosse ela. Ela queria muito que fosse. Tanto é que só ela deu 100% compatível. 100%, que Louvado bem. É um seja milagre, Deus, né? porque é Louvado muito seja difícil Deus, né? encontrar. É muito difícil encontrar. Sim. Se você não encontra, os médicos falam que eles procuram nos primos e por último são os pais. Então é difícil achar, né? E ela foi 100% compatível, né? E ela tava radiante de felicidade porque ela ia poder doar a medula para mim. Aí eu internei lá na Unicamp, né? Aí eu tive que ficar sozinha porque lá no São Vicente, como é hospital público, né? Podia entrar quem quiser. Sabe o que eu acho? Eu brinco também. Vai a pérola. Eu sempre brinco, porque eu acho que os médicos do São Vicente, os enfermeiros, achavam que eu já ia morrer. Sabe por quê? Eles deixavam fazer o que eu queria. Eu tava na hora que eu Você falou, queria. né, Luiz? Podia levar flor.
Entendeu? Eu não usava a roupa do hospital, minha mãe levou meu pijama, eu falei, essa roupa eu não vou usar. E a minha mãe levava... Nossa, até aí, oh, meu Deus. As enfermeiras chegavam no quarto e falavam, Rita, vamos tomar banho? Eu falava, eu não vou tomar banho agora que eu tô passando mal. Ah, tá bom, então depois a minha mãe me ajuda. Eu acho que eles achavam mesmo que eu ia morrer, porque eles deixavam eu fazer o que me desse na telha, lá no hospital. Eu saía do quarto, Eu acho que pegava calor. é também devido à doença, né? A gravidade, Eu né? acho que sim, A né? gravidade, né? Acho que você não tinha essa noção da gravidade da doença. Eu acho que não, eu não tinha. Você não tinha, mas eles tinham, né? Os médicos, as enfermeiras sabiam o que podia acontecer, né? Eu acho que sim, então eles falaram, deixa ela fazer o que ela tiver vontade. E na Unicamp não, né? Tanto que minha mãe ficava lá, minhas irmãs ficavam, minhas cunhadas ficaram comigo. E na Unicamp não podia ficar. Então já foi um choque pra mim, porque eu tive que ficar sozinha. Né? E eu tava com 23 anos. Não tinha direito ao acompanhante. Não tinha direito a acompanhante, né? E aí eu lembro que quando a minha mãe foi embora, eu chorei bastante. Porque eu não queria ficar sozinha lá, né? Sim. Mas a parte boa é que lá tinha ar-condicionado. Nossa. Criatura! De Deus, ar-condicionado. Tanta coisa você pensar, a pessoa não vai acontecer nada. Mas porque eu sentia tanto calor lá no São Vicente, meu Deus do céu. E lá tinha ar-condicionado. Lá o tratamento é outro, porque você ia transplantar, então precisava ser algo totalmente... tudo muito estéreo, Sim, né? sim, o quarto sim. não podia entrar qualquer um. Quando a minha mãe entrava lá, só entrava ela, né? Se levasse qualquer coisa para comer, um pacote de qualquer coisa, eles passavam álcool antes para entrar no quarto. Então, era bem É um bonitinho. cuidado muito Sim. específico, Precisa, né, também, né? Precisa. Aí lá o médico falou, né? Olha, a gente vai fazer a químio, essa químio, ela destrói a medula do paciente, para poder infundir outra. Então, eles avisaram a minha irmã, olha, você tem que fazer tal e tal procedimento, vai tomar tais injeções para aumentar a sua imunidade, para as células da medula migrarem para o sangue, para daí no dia exato você vir aqui e a gente colher essas células. Né? Tem uma máquina que o sangue passa para colher. Ela passou por um tratamento também, né? Exatamente. Um preparo. Um preparo, teve que tomar essas injeções que dói muito o corpo, porque aumenta demais a imunidade, dá dor em tudo. Né? E aí, no dia que foi infundir a medula, então eles foram matando a medula e falaram pra ela, olha, você, né, se cuida, faz tudo certinho, porque se acontecer qualquer coisa no dia de infundir, você não puder, sua irmã vai morrer, porque não tem mais o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tanto que antes do transplante também eles falam, ó, vai ser assim, 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 você não vai poder mais ter filhos, porque o útero, ele atrofia. Então, tem toda uma série de coisas. Você pode morrer, né? Tanto que eu lembro que quando eu estava lá, num dos quartos que eu entrei, tinha acabado de sair um senhor que ele tinha falecido, ele não tinha suportado o transplante. Então, eu fui pro quarto que ele estava. E aí, no dia que a minha irmã foi, né? Isso é muito bonito mesmo, é muito emocionante, porque quando ela foi... Ela colocou lá, você tem que ficar com os dois braços na máquina, né? Porque um tira o sangue, o outro passa na máquina e volta o sangue. Então, se você precisar fazer qualquer coisa, tomar uma água, a enfermeira traz, que os braços ficam imóveis. E aí, a minha irmã chorava muito, de emoção, porque ela falou, agora eu tô devolvendo a vida pra minha irmã, né? Olha que bonito. Muito bonito. Ela chorava, as enfermeiras vinham, secavam o olho dela. Porque não pode deixar o braço. Não. Ficar imóvel ali. Aí, tinha gente que estava há muito tempo doando ali e não completava o número de células que eles precisavam. E o dela chegou a entupir o catéter. Nossa. De tanto que tinha. Né? E ela chorava, as enfermeiras secavam o olho dela. Milagre. Foi um milagre. E aí, beleza, né? Levou a bolsa de sangue lá pra cima, infundiu. Foram dias difíceis também, porque eu tive muita reação com a químio. Eu tive uma dor no peito muito grande, né? Porque a químio era muito forte. Sim. Eu passei bem mal também. Mas aí infundiu, eu saí, né? Foi infundida a medula no dia 30 de junho, dia do mês do Sagrado Coração. Mês do Sagrado Coração. Né? Olha aí os sinais do carisma já na minha história. Que o Sagrado Coração tem uma importância enorme dentro do carisma. Sim. Né? Uma devoção importantíssima para nós. E aí, saí, fui melhorando, não tive nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de reação, faz 10 anos isso já, do transplante de medula. E quando a gente faz o transplante, os médicos falam que você nasceu de novo. Então, você começa a tomar todas as vacinas desde bebezinho, né? Aí eles falam, olha, você hoje só tem tantos dias de vida, né? Hoje você tem 2 meses. Então, você vai crescendo de novo. Hoje, a minha medula tem 10 anos de idade. Olha! Né? E tomei todas as vacinas de novo. Tem toda uma série de cuidados que tem que tomar. E aí, quando eu fiz esse transplante,
muitas coisas se abriram na minha mente, porque eu passei por um processo muito difícil, foram 2 anos de bastante sofrimento. E aí muitas coisas foram clareando na minha mente. Muitas coisas. Uma das coisas, né, eu nem falei, mas minha primeira internação, quando eu descobri a leucemia, eu internei no dia 14 de dezembro, que é o dia de São João da Cruz. Nossa, mais um sinal, hein? Sim. Mais um sinal. Dia de São João da Cruz eu internei a primeira vez. E o transplante foi feito no dia 30 de junho, que é o mês do Sagrado Coração. Então, eu já vi os sinais aí. Depois disso, eu voltei a trabalhar, né? Eu mudei muito a minha rotina. Eu já não tinha mais esse relacionamento. Eu já tinha terminado, já da primeira... Quando eu descobri, né? A leucemia. E depois disso, eu ainda fiquei 2 anos numa paróquia. Fiquei lá na música. E aí, o vazio continuava. Sim. Eu continuava sentindo. Eu tinha alguns momentos de crise depressiva. Mas parecia que não era só a depressão, porque eu já tomava medicação para isso, né? Eu já fazia tratamento já há um tempo com isso. E eu falei, mas tem alguma coisa estranha. Não é possível isso, né? Tem alguma coisa estranha. Daí eu tentei iniciar um outro relacionamento, porque eu falei, já faz muito tempo, né, que eu tive esse relacionamento, eu fiquei doente. Nossa, mas foi a coisa mais assim, sem sentido que me aconteceu. Esse vício de relacionamento que eu tentei foi só pra me mostrar que não era, entendeu? Sim. Foi só pra me mostrar. Porque eu comecei e eu falei, gente, a vida não faz sentido nenhum. Eu vou no vocacional da Dominus Salus. Porque antes eu já conhecia, já tinha vindo. O irmão Alex me chamava pra cantar nesse vocacional. A irmã Jaqueline, que é nossa superiora hoje, eu cantei no vocacional dela. Nossa. Então, veja, ela é um ano mais velha só que eu. Ela já estava e eu cheguei a cantar no vocacional que ela estava. Uhum. Né? Então, Deus já estava ali, ó. Os meios que ele usou, né? Foi usando. E aí eu falei, não, eu vou fazer esse vocacional. E aí eu comecei. Uma coisa que eu pedi para Jesus, devido ao meu temperamento, de tanta inconstância, eu falei, Jesus, me ajuda a ser constante. E olha que nessa época eu nem sabia de temperamento ainda, né? Mas eu pedia para Jesus, me ajuda a ser constante. Me ajuda. Eu preciso. Me ajuda a fazer esse ano todo de vocacional, a não desistir, porque tudo que eu começava na minha vida eu parava, né? Nada dava andamento. Mas eu falei, isso não pode ser. Acho que foi a única coisa que eu fui constante na minha vida inteira. meu Deus. Foi no vocacional. Sim, mas porque era a vontade de Deus também, né? Olha pra você ver que coisa. Sim. Acho que foi a única coisa que eu posso falar. Olha, isso eu comecei e terminei, né? Antes dessa minha grande conversão. Sim. E aí, quando foi esse ano, nossa, Deus me virou do avesso. Primeiro ano vocacional. Deus me virou do avesso. Eu chorava o ano inteiro, eu chorava de alegria. Eu lembro que nesse ano eu não tive nenhuma crise depressiva. Olha. Nenhuma. Porque tudo eu fui aprendendo a colocar tudo em Deus. Tudo em Deus. Tudo. Foi uma graça enorme, assim. Foi uma graça enorme. Eu dizia, e aí, esses dias, faz o que? Essa semana passada, eu tava rezando com essa questão, do sangue de Cristo, preciosíssimo sangue de Cristo, por a gente estar no mês do preciosíssimo sangue. Sim. E eu falava para Jesus assim, eu lembrava, eu falava, Senhor, para mim foi o seu sangue que foi infundido em mim para me dar vida, foi o sangue de Cristo que foi colocado aqui em mim. Sim. E eu falava para Jesus, que naquele ano foi infundido um sangue físico, foi infundido no meu corpo. Eu falava para Jesus, agora eu peço que o Senhor infunda esse sangue, que o Senhor possa mudar o meu interior espiritualmente. Eu pedia para ele. E Jesus me dizia, a sua medula espiritual foi trocada no dia da sua consagração. Aí eu falava, Senhor, amém. Falei, amém, que o seu sangue venha percorrendo e dando vida para minha vocação dentro da comunidade. Profundo, né? Pois é, muito profundo. Eu fiquei impressionada. Eu falei, ô louco. E para você, assim, quando você percebeu mesmo, não, é isso mesmo, é o que Deus quer de mim e é o que eu quero. Qual foi o maior desafio que você sentiu assim? Nossa, meu maior desafio quando eu tomei essa consciência foi deixar minha mãe. Imaginei que fosse. Nem diga! Foi deixar minha mãe. Essa eu não me dureza. preocupava com nada. Essa questão de emprego, eu trabalhava no consultório odontológico. E aí, eu não fiz faculdade, até que eu brinquei aqui, falei que acho que a única coisa que eu fui constante foi no vocacional, porque eu tinha tentado estudar várias vezes, mas parece que nada ia. Eu não conseguia dar passo, tanto que olha, isso eu não falei, mas quando eu fui tentar começar a estudar, eu descobri o linfoma.
Parei. Nossa! Aí já ia começar a faculdade, já ia fazer música. Pensei em fazer faculdade de música. Aham. Já paguei a inscrição, descobri o linfoma. Falei, não posso fazer mais. Quando eu melhorei, Achou que ia conseguir. aí eu falei, agora eu vou tentar fazer faculdade. Aí não deu, eu descobri a leucemia. Já não, é brincadeira. É. Jesus não quis, acho que O plano de Deus era outro, os planos, Exato. né? Não, Jesus não falou, não vai dar certo. Sim. E aí, o que eu tava falando mesmo? Da sua gente? mãe. Eu Maior sou desafio sanguínea, então Sua mãe. foi falar com a sua mãe. Isso. Sua mãe. Aí, quando eu fui para tomar a decisão, falei, não, eu preciso entrar na faculdade, ou quer dizer, Na eu preciso entrar na comunidade. na faculdade não, na comunidade, eu falei, eu vou ter que deixar os meus pais. Né? Os meus pais, assim, o meu pai, ele sempre foi mais distante, mas a minha mãe não. Né? Minha mãe, Bem eu presente, né? sempre fui ali grudada, ainda mais sua última filha, nossa senhora. Então, nossa, que difícil que foi pra mim. Que difícil. A irmã Helena falava, é o seu Isaac. Você tem que sacrificar o seu Isaac. Meu Eu não Deus. queria deixar minha mãe, né? Minha mãe hoje tem 71 anos. Então, né, eu falava, minha mãe já é mais velha, meu Deus do céu. Né? Por incrível que pareça, eu não tinha um sonho de casar. Não era um sonho meu. Nunca foi, na verdade. E olha que eu amo criança, eu acho fantástico. Mas eu não tinha sonho nem de me casar, nem de ser mãe. Tanto que nem... Pra mim nem foi um choque quando o médico me disse que eu não poderia ter filhos. Eu falei, não, tudo bem, né? Não é o meu sonho mesmo. Tá certo, tá Não tudo era. certo. Não era o meu sonho, mas só que eu não sabia o que que era. Eu sabia que tinha uma coisa ali, mas não sabia o que era, Uhum. né? E aí, quando eu precisei deixar minha mãe... O Isaac. Aí foi difícil. Isaac de Ursinha. Dona Dircinha, foi difícil. Deixar minha mãe, a família em geral, né? A família. O meu sobrinho Miguel, na época, era pequeno, né? Na época, acho que ele tava com 9 anos. Nossa, que dor. E ele ficava muito comigo. Eu falava, meu Deus do céu, como que vai ser agora? O Miguel vai crescer longe de mim. Foi duro. Quantas É assim informações mesmo. minhas É eu assim chorava. mesmo, é assim mesmo. Nossa, eu ia pra capela, eu chorava. Eu chorava. Eu falava, ai, meu Deus do céu, Jesus, eu sei. Mas eu nunca tive dúvidas, né? Eu falava assim, não. Se o Senhor me chama a esse carisma, eu vou permanecer. Aí Importante. você vê que na vida de um sanguíneo, isso é uma graça de Deus, assim. Com certeza. Imensa, imensa. Porque o sanguíneo ele tem dificuldade para ser constante, né? Uhum. E a gente quer voltar atrás, mas não. Eu falava, não, Jesus, o Senhor me chama, é só isso que eu quero saber. Onde é o meu lugar, o que o Senhor quer de mim. Né? Então foi bem isso. Foi difícil, eu chorei muito, né? Mas Deus foi me curando. Com Deus você passou por esse Que bom, né? desafio, né? Foi difícil. Mas, Eu imagino que foi difícil mesmo, né? senhora, Acho que falar de mãe, acho que o coração treme, né? coração treme. Mas vamos trocar o assunto, né? Pra você não ficar muito pensando na mãe, né? Deixa a mãe lá em casa, Dircinha, beijamos a senhora! Né? Mas, Rita, irmã Rita, nesse tempo, você tá na comunidade, tem alguma passagem bíblica que te acompanha? Que sempre que você reza, você fala assim, nossa, Senhor, Jesus sempre tá te lembrando essa passagem, Sim. pra você meditar, refletir. É a passagem que toda... Porque a gente precisa, né? A gente precisa se atentar a essa passagem, porque é isso que sustenta a gente nos momentos de crise, Sim. de angústia, porque tem hora que você quer desistir de tudo, você fala, não, eu não vou dar conta daquilo que Deus me pede. Então, eu lembro que eu entrei em março, dia 6 de março, na comunidade, 6 de março de 2019, e aí quando foi, acho que no dia 14 de março, a irmã Helena me atendeu e ela rezou por mim. E vinha a passagem de Oséias 2, 16, 17, eu acho que 21, 22, porque eu lembro que eram alternados. Mas assim, Oséias 2, 16 é o que ficou mais gravado, que é eis que a seduzirei, conduzi-la ao deserto e ali Nossa. falar-me o coração. Né? Essa foi a passagem, né? Bonito, hein? Nossa. É o recolhimento em Deus. Né? Mas até isso você é exibido e nossa. Até nisso, menina. Até nisso, Deus falou, eis que seduzirei ao deserto. E aí, cada vez que me vinha uma crise, eu falava, esse é o deserto. Sim. O deserto não é aquele grande deserto dos santos, né? Ainda não, né? Nem sei quando que São Deus pequenos desertos. São os pequenos desertos. É aquele deserto de se encontrar comigo mesmo, porque eu não me conhecia. Né? Eu posso dizer que eu me conheço hoje? Não, a gente vai se conhecer até o fim. Mas Sim. hoje eu me conheço muito mais do que eu me conhecia na época. Então Nossa. você precisa adentrar no deserto que é a própria alma, a própria vida interior. Eu não sabia o que era a vida interior, não tinha essa noção do que era. Foi a comunidade que me ensinou o que era a vida interior. Né? Então, o deserto ali de dentro de mim, que eu precisava me encontrar com Deus,
né? Santo Agostinho vai falar que Deus estava dentro e ele procurava fora. Sim. E eu não entendia isso. E ali, na adoração eucarística, Deus foi me mostrando. Né? É até curioso, porque eu morei aqui na comunidade, aqui na sede, só 4 meses. Logo Sim. já fui para a missão do Santuário Eucarístico. Uhum. Né? E a missão nossa principal é a adoração a Jesus. Né? Eu também não sabia direito o que era adoração antigamente, eu participava das coisas da igreja, mas eu não tinha essa noção. É a profundidade, né? Profundidade, eu não tinha. Né? E a comunidade foi me dando isso. Né? E ali eu fui entendendo. Já que você falou do Santuário Eucarístico, Rita, conta pra nós, assim, como que é a sua vida de irmã, de consagrada, e também a sua missão lá no Santuário Eucarístico. Olha, o Santuário Eucarístico é uma alegria para nós, né? Quando eu ia para lá, antes de vir para a comunidade, eu já senti uma coisa diferente lá. Né? Aqui na comunidade, eu sempre amava vir. Eu amava vir aqui. Mas lá no santuário, eu senti uma coisa diferente. Eu acho que era já até pela missão que Deus tinha para mim lá. Sim. Né? Então, lá eu fui aprendendo o que é adorar. Eu fui aprendendo o que é estar dentro do coração de Jesus. Né, que é o abandono, que é a entrega. Eu aprendi a silenciar diante de Deus, porque é muito... Para mim é difícil até hoje, até pelo meu temperamento, pela minha agitação, mas Deus me tirou dessa grande agitação. Que bom. Né? E a vivência entre irmãs, porque lá nós vivemos só as irmãs, né? Então nós estamos em 8 hoje lá. Lá é uma alegria, né? A gente se diverte muito. Não, a irmã tá rindo porque lá é uma doideira só. Quem vai lá não acredita. Corrido. Porque as pessoas Porque com as irmãs é tudo séria, né? Se ajoelhar o dia inteiro. Imagina. Se passar um dia lá com a gente, vai se divertir muito. Né? O santuário me curou muito. Foi uma grande cura. Foi pra mim ali uma UTI, né? Sim. Uma UTI, porque você vai sendo restaurado dentro do próprio coração de Jesus. Sim. É bem isso. E qual é a sua missão lá hoje, Rita, no Santuário Eucarístico? Hoje lá, a gente tem várias coisinhas, né? Vários pequenos apostolados. O principal é manter a adoração. Sim. Né? Manter a adoração, que é 24 horas. Então, graças a Deus, hoje nós temos muitos adoradores que vêm adorar na madrugada, porque no início, quando a gente inaugurou lá, reinaugurou, porque antigamente já era. Depois, Sim. com as irmãzinhas sacramentinas, elas estavam muito velhinhas, não sustentavam mais. Depois elas precisaram ir embora. E aí, né, a diocese deu pra gente a administração do santuário. Então, a gente inaugurou em Corpus Christi essa adoração 24 horas. Sim. E no início era só a gente. Então, a gente adorava de dia e de noite, de dia e de noite, né? Foi um tempo de muitos frutos também. Um tempo difícil, né? Porque era cansativo, mas ao mesmo tempo a gente colhia os frutos. Produtivo, né? Muito produtivo. E aí, hoje a gente tem lá, entre os apostolados, a catequese, a gente tem a fraternidade eucarística, que já tinha antes, né? Que é um grupo hoje de senhoras que fazem a adoração mensal. Então, hoje eu estou responsável por este grupo. Olha, você, essa adoração mensal, que legal. Que eu conduzo para elas, né? Tem mais uma irmã comigo para me ajudar, mas aí eu toco, eu canto e a gente conduz junto essa fraternidade. Também a parte das missas, a gente tem missa diária lá, graças a Deus. A gente tem o sustento da Eucaristia, do sacrifício de Cristo. Todo principal, né? O principal. Sim. Então tem a missa. A senhora canta lindamente, né? Lindamente. Mas tem essa questão da missa. E depois todos os outros apostolados que vão surgindo durante o dia, né? Cada hora surge uma coisa diferente, mas a gente vai se unindo para poder dar conta de tudo ali, né? E Deus vai nos sustentando. A fraternidade também, na comunidade em si, é algo que é lindo de ver Deus agindo na fraternidade. E lá, graças a Deus, eu tenho feito muitas experiências. Eu vejo que Jesus tem me ensinado muito na fraternidade do santuário. Né? A presença dele lá, todo o tempo, na Eucaristia. Então, tem essas particularidades. E, no geral, hoje, como comunidade, eu também estou no Ministério de Música. Aí com as missas, com os retiros, né? Esse mês tem retiro. Tem meio de oração. Esse mês, agora 24 de agosto, né? Livrai-nos. Isso. Eu vou estar cantando nesse retiro também. Estamos aí com as missões. Que bom, né? Bom. Irmã, para quem assim percebe que tem esse chamado, mas tem medo, qual a mensagem que você deixa? Ai, não adianta ter medo, viu? Não adianta ter medo. Não fugir. Não adianta fugir. Tem que se lançar. Porque às vezes que eu preguei
para jovens ou sobre o tema vocacional, Olha que legal. eu falava para os jovens que Deus, ele é um Deus ciumento. E às vezes a gente não entende direito esse termo da palavra, né? O ciúme. Mas o que é o ciúme de Deus? Ele não aceita nos perder. Deus não aceita nos perder, né? Deus, pela minha experiência, Deus via que eu estava caminhando para longe e ele falou, não. E se Deus precisar se utilizar de uma doença, de uma perda, ele vai fazer, né? Porque o nosso fim último é estar com Deus. Então, eu preciso responder o meu sim para Deus. Né? Não tenha medo, né? Para quem está ouvindo, não tenha medo da vocação. Né? Não tenha medo. Deus, ele nos chama, ele sustenta o nosso chamado. Ele vai sustentar. Vão vir as crises, vão vir os momentos de tristeza, vão vir. Mas tudo isso, Deus vai sustentar. Né? Deus sustenta. Medo vai vir, não tem jeito. A gente vai ter medo. É humano, Somos humanos, Medo exatamente. É humano. Medo né? não é pecado, né? A gente tem, mas é preciso passar por cima disso, se colocar dentro do coração de Jesus, sabendo que Deus sustenta. Ele vai sustentar você É enfrentar, né? É enfrentar o medo. Porque Né? fraqueza, Deus já sabe, a fraqueza já é nossa. A única coisa que a gente tem para dar para Deus é a nossa Nossa, fraqueza. Ai, que tristeza, né? É triste você falar, não, mas, né, mãos vazias, a gente só tem a fraqueza, Deus já sabe disso. Foi algo que Deus me ensinou muito mais no começo, que era algo que eu me entristecia muito antes, e falava, gente, como que eu estou miserável? Mas Deus depois foi mostrando, tá, mas isso não é problema. Sim. Não é problema, né? Quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. A fraqueza é matéria nas mãos de Deus, né? A fraqueza é matéria-prima. Nossa, tá poeta. Você vê? Nossa, viu? Tá. Tá inspirado. Ajuda, tá Não, inspirada. foi tudo que ela falou da vida dela, né? Da irmã, né? Eu sei de algumas coisas, né? Que eu já acompanhei ela em oração. Então, você vê assim que é uma vitória de Deus, né? Eu digo pra você, irmã, Deus venceu na sua vida. Venceu. Deus venceu, apesar de tudo que você passou, toda a enfermidade, deixar sua mãe, deixar sua família, mas depois de tantos anos, né, já convivendo muito tempo com você também lá no santuário, né? Hoje não mais, né? Mas nós moramos juntos. futuramente, né? Não com você mais, né? Não, Mas lá com as irmãs do santuário, futuramente, né? Mas eu vejo assim que como Deus utilizou de todas as dificuldades que você teve para trazer você de perto e para curar também seu coração, né? De daquilo que precisava ser curado, né? Quantas curas, quantas curas. Eu digo todo o coração, aí a irmã Gilda, né? Risadinha, né? Quanto isso me alegra ouvir você falar, ouvir o seu testemunho, ouvir sua vida de conversão realmente, né? Tudo que foi acontecendo, né? Então, eu fico feliz. Tudo que Deus fez na sua vida e que Ele venceu. Ele venceu na sua vida e você é um milagre, né? Sim. E agradecer muito a sua irmã, né? Sim. O Nega, né? Eu nem lembro o nome da Nega. Como é a Nega? Rosângela. Né? A Rose, né? Agradecer a Rose, né? Por toda essa experiência que ela também teve que fazer tudo do amor de Deus, né? De se colocar para te ajudar em toda essa dificuldade. Através dela, né? Como você falou, você nasceu de novo, né? Você só tem 10 anos, né? Ai, 10 anos. Ô, inocente, né? Inocente ela tá já, né? né? E agradecer também, né? A sua irmã, essa disposição dela de estar com você, de ajudar você, sua família, né? Que foi difícil, mas passou. Sim. Passou e hoje você está vivendo esse tempo da graça, né? Esse kairós de Deus na sua vida, né? Isso me alegra muito. Vamos finalizar com a irmã cantando para nós? Com certeza, mas... Enquanto ela prepara aí o violão, nós queremos agradecer você por ter ficado conosco e pedimos mais uma vez que você compartilhe esse podcast para que o testemunho da irmã Rita chegue em mais lares, em mais casas e Jesus possa também tocar os corações. Convido você a ficar mais um pouquinho e a irmã Rita vai cantar um pouquinho para nós. Deus abençoe. Obrigada, irmã Gilda. Obrigada, irmã Rita. Eu que agradeço, né, essa oportunidade e que, de verdade mesmo, quando eu rezava por esse momento, eu pedia para Jesus para que esse testemunho de vida, que é a ação dele na minha vida, não é nada mais do que só a ação de Deus, possa chegar e possa levar outras pessoas a darem o sim, né, o sim para Deus, não ter medo de dar sim para a vocação, independente de qual ela seja, independente de que Deus chame, né, que esse testemunho possa frutificar, né, para quem estiver ouvindo. E essa música aqui foi uma música do início da minha caminhada, lá ainda quando a irmã Helena começou a me atender,
né, há muito tempo atrás. Essa música, eu já nem entendia, na verdade, né, o que era ser livre, mas dentro de mim já brotava um grito de liberdade, né? Eu já sentia ali, quando eu cantava a música, eu até escrevia no meu diário, quando eu canto essa música, eu sinto que eu sou livre. E qual é o carisma da comunidade, se não fazer com que a gente seja livre, com que a gente seja volte à filiação divina. Sim. Assuma, redescubra a filiação divina. Né? E dentro da filiação divina está a liberdade. Então hoje eu vejo, né, por que essa música foi a primeira ali que me tocou tanto. Deus já, no jeitinho dele, já fazia. Exatamente, sempre. Sempre. Então, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Vamos à música. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou tua mão poderosa, veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Estou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavra de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão ver o que o amor selou. Hoje livre sou, hoje livre sou.